Olá a todos, estamos de volta às entrevistas do Projeto dos 230. Hoje, novamente na Sala Dourada, estamos com Paula de Medeiros, deputada do Partido Social Democrata, eleita pelo Círculo Eleitoral fora da Europa. Muito bem-vinda. E a primeira questão é, a Paula é natural dos Açores, tem origens beirãs e tem nacionalidade canadiana, para além de portuguesa. Reconhece nas suas origens e no seu passado que tem as características perfeitas para ser a pessoa mais simpática do mundo? Boa tarde. Eu, como portuguesa, tenho todo o motivo para ser simpática. Acho que os portugueses naturalmente o são. Por isso, a partir do momento que temos essas origens... E mesmo também sendo canadiana, também ajuda. Os canadianos são conhecidos por serem extremamente polite. Okay. Logo, penso que para além disso vem a simpatia. Mas mesmo assim, apesar de serem muito simpáticos, muito cordiais, eu acho que a nossa natureza portuguesa consegue ainda alcançar um patamar acima do canadiano. Nota muitas diferenças entre as duas nacionalidades, as duas culturas? Sim, muito. Ok. Mas mesmo também na maneira de ser? Porque na verdade é que nós, felizmente, enquanto portugueses, conseguimos integrar-nos bem para onde quer que vamos. Conseguimos adaptar muitíssimo bem. Nós, como fomos aqueles que acabaram, juntamente com os espanhóis, dar início à globalização, sem dúvida que conseguimos ter uma adaptação muito superior, por exemplo, aos espanhóis. Nós chegávamos a determinados territórios, casávamos, vivíamos juntos, adaptávamos às pessoas que lá estavam. E isso acaba também por nos ajudar a integrar nos países onde fomos acolhidos ao longo dos anos que temos, ao longo da história e da nossa história de imigração. Portanto, mesmo a nível cultural, apesar de muita imigração ter sido na altura da Guerra Colonial e depois de 25 de Abril, e infelizmente ainda continuamos a ter muita imigração, acredita que todos estes traços nossos pelo mundo já são de há 500 anos atrás? Penso que sim, eu acho que está no nosso ADN e a verdade é que por onde a gente passa conseguimos marcar a diferença. E para além da questão da adaptação, temos uma maneira de ser que acaba por ser... temos uma maneira muito peculiar. Para alguns povos podemos ser assim mais rigorosos, mais fechados. Eu estou a pensar nos nossos colegas brasileiros, que realmente ao pé deles conseguimos ser um bocadinho mais dito frio. Não é? Mas a verdade é que para outros povos mais nórdicos e também como o canadiano, um povo canadiano, acabamos por ter um à vontade que acaba por abrir muitas portas. Se o abrir portas já vem de há 500 anos atrás, eu juro que sim. Penso que sim. Fomos aprendendo, fomos tendo experiência e que depois acabou por ser muito útil e continua a ser-nos úteis. A Paula esteve uma boa parte da sua vida no Canadá, um país muitas vezes mencionado como um bom exemplo de integração de imigrantes e como um melting pot cultural. O que é que Portugal e a Europa, que também questiono por fazer parte da Comissão dos Assuntos Europeus, têm a aprender acerca da integração com o outro país de que é nacional? Eu penso que o Canadá normalmente a nível de MIPAX, apresenta exatamente uns indicadores sempre muito bons e costuma ser um país como referência para todos nós. A verdade é que há a liberdade de sermos nós próprios no Canadá. Há o respeito pelo outro, o respeito pela diferença e isto é algo que todos temos sempre a aprender. Por muito que tenhamos uma mente aberta, a verdade é que às vezes lidar com a diferença poderá não ser tão bem aceito e nós na nossa praça pública nos últimos dias temos muitos exemplos disso, em que há manifestações contra as migrações ou contra a diferença e penso que o Canadá é um bom exemplo e nós temos uma grande referência que é a comunidade portuguesa no Canadá, que consegue, no dia 10 de junho, encerrar uma das vias principais da cidade de Toronto, que é uma mega cidade, exatamente para ter um desfile etnográfico que dura mais de 2 horas. E esta aceitação pelos locais, por esse tipo de tradições, e eu falo da comunidade portuguesa, que é uma referência a nível mundial, mas também existem muitas outras que fazem algo semelhante e têm atividades culturais muito acentuadas e que são muito respeitadas. E todo este acolhimento que existe no Canadá é algo que realmente temos que pensar enquanto pessoas, mas isso também é transversal a todas as outras culturas, muitas vezes. Os outros também fazem resistência à nossa própria maneira de ser. Claro, e nesse aspecto acredito que, pelo menos no cenário europeu, nós, Espanha, também seja um bom exemplo de integração, mas se formos comparar, por exemplo, com uma Hungria, se calhar o exemplo pode não ser tão fácil.
Como é que passamos a mensagem aos húngaros, enquanto europeus, que o fecho cultural pode não ser a melhor solução? Eu penso que a diversidade é sempre uma mais-valia e a verdade é que em equipas multiculturais consegue-se ter um índice de sucesso muito elevado, muitas vezes complexo, se todos não estiverem no mesmo patamar a nível de mentalidades, mas quando se está num índice de aceitação idêntico e todos com experiências e maneiras de estar um pouco diferentes, também poderá ser muito enriquecedor. Ainda a semana passada estava a ouvir o engenheiro Carlos Moedas, em que exatamente fazia referência a isto, em que muitas vezes acabou por fazer a diferença em determinados grupos de trabalho, exatamente por causa da sua experiência, da sua cultura portuguesa, em que acabava por dar um chega à cultura dos outros. Eu penso que a Hungria ficaria muito a ganhar ao começar a compreender a importância de que a diferença tem valor, mas também que há lugar para todos. Todos que vêm por bem devem ser bem aceitos e quando alguém tem mais necessidade, há que acolher, porque também não deixamos de ser pessoas, não deixamos de ser seres humanos. E sem dúvida que esses valores, este espírito de compaixão faz a diferença, mas é muito importante, quer para a Hungria, quer para todos os países, terem assente que há lugar para todos. Ora, a Paula pertenceu à associação Arrisca até 2010, é uma associação que apoia pessoas em situação de toxicodependência nos Açores, tendo lá estado antes de ir para o Canadá. E sendo o Canadá o país que, saberá melhor que eu, enfrenta uma crise séria contra as drogas, o que é que aprendeu relativamente ao assunto quando passou dos Açores para Toronto? Eu aprendi várias coisas e a verdade é que o Canadá tem outros recursos que nós não temos. É verdade que está a passar uma série de situações alavancadas por questões de dependências, de saúde mental e de sem-abrigo, consequentemente, mas a verdade é que há cidades que se acentuam mais do que outras e muitas delas são consequências de políticas que estavam a ser aplicadas nos Estados Unidos, que fez com que muitas pessoas acabassem por se isolar ou procurar o Canadá como uma mais-valia. Também devido à sua dimensão, é normal que as drogas no Canadá, comparativamente aos Açores, tenham uma escala muito diferente. Agora, o que eu noto a nível de práticas, é verdade que a questão dos recursos económicos são indispensáveis e que fazem toda a diferença, é a maneira de se olhar para o problema, é a maneira de criar soluções para o mesmo. E o Canadá nisso tem sido pioneiro. O Canadá não tem receio algum de implementar determinados projetos piloto. Se resultar, perfeito. Se não resultar, não se perdeu tudo. Conseguem adaptar a parte que realmente funciona e tentar ajustar a algo novo, mais inovador e conseguir obter outra resposta. E uma coisa que eu entendi muito bem no Canadá foi a capacidade de mobilizar entidades parceiras, trabalhar em rede. Nós, nos Açores, também temos essa prática e que nisso os Açores também trabalham muito bem, conseguem deixar de trabalhar apenas nas suas capelinhas, começaram a entender que é muito importante unir esforços e todos juntos conseguirem alcançar mais, e eu também verifiquei isso no Canadá. Agora, é uma estratégia muito interessante a do Canadá, porque assim que começa a haver os primeiros indícios de qualquer problema, eles começam logo a implementar. As pessoas têm acompanhamento também da área da saúde mental, que faz toda a diferença, e eu acho que é uma coisa que também em Portugal já se está a investir cada vez mais. A questão da helpline para a saúde mental é algo também muito implementado, e também nas escolas. Mas toda a dinâmica que eu estou aqui a falar é um grão de areia em todo o trabalho que se faz no Canadá. Porque o Canadá começa a respeitar a pessoa desde a sua infância e a partir daí as coisas gradualmente... E acha que em Portugal não? E sim, a sua geração poderá ter mais sorte do que a minha. Eu cresci numa geração em que nós tínhamos alguma dificuldade em nos poder expressar, dizer o que pensávamos. Tínhamos alguns tabus com os quais havia assuntos que não podiam falar e éramos obrigados a crescer de uma forma um pouco mais solitária. Hoje em dia, felizmente, Portugal é um país mais aberto em termos de comunicação, mas também ainda se continua a ouvir que há dificuldade de interação entre alguns pais e filhos, e quanto mais na minha geração, que infelizmente já passa da vossa já há muito tempo. Estamos num momento de impasse por causa do Orçamento de Estado e vimos o Primeiro-Ministro a negar a possibilidade
de haver negociações com a extrema-direita. Contudo, e refiro também este ponto por já ter referido de ser açoriana, antes das eleições regionais deste ano, o PSD governou a região com uma solução de apoio parlamentar que dependia também do Chega. Qual das alternativas lhe parece que dão mais estabilidade? Eu penso que governar com estabilidade é o idílico, era o que todos nós queríamos. Não sendo possível, eu penso que cada caso é um caso, e o Dr. José Bolieiro deparou-se com um problema, que estamos a falar de quase 25 anos de governação socialista, e poder apresentar a sua marca, o seu trabalho, é fundamental. E como fazê-lo nem sempre é fácil. É um mundo muito socialista, que tem as suas repercussões, e querer fazer a diferença muitas vezes acarreta determinadas consequências, e ele, nesse caso o Presidente adotou o sistema de governar com o Chega, em que trouxe algo também que foi muito positivo, para além das melhorias, principalmente nas questões das listas de espera na área da saúde, entre muitas outras áreas. A parte positiva é que ele governou com 2 deputados do Chega, e antes do mandato terminar, um dos deputados já tinha deixado de ser do Chega. Certo. Por isso, acabou por ser exatamente o impacto contrário e produtivo. Mas pensa que podemos esperar o mesmo da situação na Assembleia da República? São cenários distintos, realidades diferentes. Eu penso que não será exatamente um panorama idêntico. Muito bem. Passemos agora então à parte das escolhas, em que lhe dou 2 hipóteses e a Paula escolhe uma, e a primeira que eu lhe vou perguntar é entre humildade e ambição. Humildade. Futebol ou hóquei no gelo? Futebol. Lago Ontário ou Oceano Atlântico? Oceano Atlântico. Ainda prefere o oceano? Completamente. Sempre. Campo ou cidade? Ambos. Eu penso que um está interligado com o outro. É impossível não dissociar. Para a saúde mental eu preciso dos dois. Justin Trudeau ou Pierre Poilievre? Pierre. Okay. Pierre, apesar de tudo, está a ter boa interação no Canadá. Eu estou muito desiludida com as políticas do Justin Trudeau. Penso que está a afetar demasiado a nossa economia. Embora seja uma mulher da área social e lute muito pelas questões sociais, tento dar o meu contributo. A verdade é que se nós não tivermos uma economia que consiga sustentar a parte social, as coisas começam a ter alguma decadência, e no Canadá, infelizmente, o Justin Trudeau é uma excelente marca para determinadas pessoas, mas por outro está a criar determinados problemas que não é aqueles que nós ambicionávamos, e a verdade é que muitos dos apoiantes dos liberais, neste caso do Trudeau, estão a deixar de sê-lo, e por algum motivo é. Eu não sou a maior fã dele, mas também nunca pensei atingirmos esse patamar. E nesse campo também lhe pergunto outra coisa, onde o Canadá também há de estar relacionado, que é entre NATO e Exército Europeu. É, sem dúvida, algo difícil de responder, mas ambos podem ter um impacto, ou ambos, neste caso, têm um impacto positivo, por isso vou ser apologista dos dois. Okay. Bloco de Esquerda ou PCP? Nenhum dos dois. Ambos são contra a União Europeia, e eu acho que há uma entrevista que no passado eu dei em que falava que eu sou da geração antes da União Europeia, sou de 81, atualmente a União Europeia nós começamos a dar os primeiros passos e integramos em 86, e quem conhece Portugal antes da União Europeia, ou antes de sermos membros da União Europeia, conhece Portugal 2, seria incapaz de pensar em votar num bloco de esquerda que é contra a União Europeia, ou então, quando se pensa na questão da Ucrânia, pensar num partido como mais comunista. Eu acho que são algo que nos deixa a todos muito desconfortáveis, por isso nem um nem outro para já. Okay. Preferia nunca mais beber quima ou nunca mais comer maple syrup? Deixava de beber quima. Até porque o maple é mais saudável. Ok. E entre Europa e Estados Unidos? Europa. Okay. De deputados, 230 ou 180?
Eu diria 230 com uma alteração. O ciclo da imigração. Era essa a pergunta que eu ia fazer assim. Muito bem, muito bem. É assim, eu estou todos os dias a dizer isso, até já me sinto repetitiva, felizmente para si é a primeira vez que eu digo. Eu costumo dar um exemplo. Nós temos, se não estou em lapso, 9 deputados pelo Algarve, em região onde eu estou a viver. Estamos a falar em menos de meio milhão de habitantes. Meio milhão de habitantes tem o Canadá. Eu represento um círculo neste momento em que o Canadá com meio milhão de portugueses, quando eu digo o Canadá, meio milhão, mas é de portugueses, ou lusodescendentes. Temos os Estados Unidos com um valor superior a 1,5 milhão e por aí, só. E temos um deputado. Neste caso, a Assembleia tem 2 para um círculo desta dimensão. Estamos a falar Austrália, Macau, Brasil, que é um autêntico mundo de diáspora, em termos numéricos. Estados Unidos, Angola. Ou seja, como é que nós conseguimos ter tempo para tudo? Eu sou apologista, eu sou muito portuguesa e daí ter voltado para Portugal, mas há coisas que se aprende muito no Canadá e que não é nada de novo, que é a questão da proximidade. Nós só conhecemos o problema indo ao terreno. E como é que eu vou conhecer a realidade dos portugueses e lusodescendentes se eu não tiver a oportunidade de ir visitar uma Venezuela ou uma Argentina, que tanto se fala agora nas questões sociais? Onde é que se consegue obter tempo para tudo quando se tem apenas 2 deputados pelo círculo fora da Europa? É preocupante e também não deixa de ser uma mensagem para quem lá está que realmente há algo a fazer a mais pela nossa diáspora. Passo agora então para a secção de palavras soltas, em que, pronto, direi palavras soltas e vou pedir à Paula para dizer a primeira coisa que lhe vier à cabeça. E começo por consulado. Casa de Portugal. Neoliberalismo. Por vezes necessidade. Comunidade. A mais-valia. Jordan Peterson. Dinamismo. Socialismo. Ultrapassado. Corrupção. Algo a combater. Donald Trump. Problemática. Compromisso. Fundamental. E se tivesse de descrever o Portugal numa palavra, qual escolheria? Coração. E que mensagem, por fim, gostaria de deixar aos portugueses? Eu acho que é fundamental continuarmos a dar o nosso melhor, a mantermos as nossas tradições, as nossas culturas, também sabendo sempre aceitar a diferença, continuarmos a evoluir para um mundo em que a aceitação do outro e principalmente das mulheres na política é crucial, é fundamental. Ainda há um longo caminho a percorrer. Eu sei que a vossa geração, felizmente, vai tendo outras nuances, mas não é por aí. Ainda continua a ser bastante necessário, basta ver o nosso Parlamento e a importância das cotas. Eu costumo dizer que as cotas são um mal necessário, precisamos mesmo de cotas, não porque as mulheres não tenham talento, mas exatamente porque nós conseguimos olhar para a nossa universidade e percebemos que as nossas turmas estão repletas de mulheres e depois nos cargos de liderança não são assim tão expressivas. Algo está a falhar. Eu neste momento estou a fazer doutoramento e na minha turma não é exceção. A maior parte são mulheres e depois quando vemos cá para fora, realmente onde é que nós estamos, o que é que fazemos, é um pouco diferente. E isso é uma matéria transversal a todos os partidos. Nós estamos quase novamente em eleições autárquicas, é muito importante ter este ponto assente, até porque nós queremos aumentar a confiança dos portugueses na política e queremos que os portugueses se sintam representados. E principalmente as portuguesas se sintam representadas também por outras mulheres. É muito, muito importante. Neste sentido, continuar a lutar pela nossa pátria, que bem merece. Paula, muito obrigado. Obrigada eu. Agradeço também a quem nos acompanhou. Podem-nos continuar a acompanhar nas redes sociais e as nossas entrevistas aos deputados da Assembleia da República. Até à próxima.